temas que também são fundamentais, ambas no seu grau de importância. Processo civil tem um número razoável de questões, são 6 questões, e direito tributário, apesar de ter menos questões, tem pouco conteúdo programático, então dá para ajustar, e tenho certeza que as questões que Débora vai trazer aqui são as questões que as pessoas vão poder acertar. Débora, muito bem-vinda. Débora, que é a nossa, além de professora, é a nossa diretora financeira da Biomi. Eu vou deixar você se apresentar enquanto eu compartilho a tela, tá bom? Tá bom, Ju, obrigada. Boa noite a quem está aqui presente hoje, a quem também vai ver de forma gravada aí ao longo dos próximos dias. Hoje a gente vai trazer para vocês algumas questões que a gente selecionou como questões prováveis e principais, dos principais assuntos que caem na prova da OAB com relação ao direito tributário e ao direito processual civil. Então, eu escolhi aqui mais ou menos 10 questões para a gente trabalhar. Vamos ver se a gente consegue dar conta e consegue fazer todas as questões sem extrapolar o nosso horário, né? E caso tenha alguma dúvida, pode perguntar quem estiver aqui, e quem for ver a aula gravada e tiver com dúvida, também pode perguntar através do nosso chat e do grupo do Instagram, que você se inscreveu, então deve estar participando do grupo. Vamos lá, Ju. Vamos lá. Para a nossa primeira questão, a gente vai começar com tributário. Lucas, menor de 8 anos de idade, é proprietário de um imóvel recebido por herança de seu avô, o qual foi alugado por seus pais, João e Maria, representando-o. Contudo, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, IPTU, referente a este imóvel, não está sendo pago pelo locatário, conforme havia sido pactuado no contrato de locação. Em razão do inadimplemento, foi enviada notificação de lançamento do crédito tributário em nome de Lucas como devedor do tributo para seu domicílio tributário, a fim de que pagasse o débito. A notificação foi recebida via correios por seus pais, que residem junto com seu filho. Os pais, por entenderem que esta obrigação era do locatário, recusaram-se a pagar. O fisco municipal está agora a cobrar judicialmente o valor da dívida do IPTU. Diante desse cenário, e à luz do Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. Letra A. Lucas, embora absolutamente incapaz, pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação do lançamento do crédito tributário. Letra B. Em razão da minoridade de Lucas, apenas seus pais serão considerados contribuintes desse IPTU. Lucas e seus pais são contribuintes do IPTU, mas os bens dos pais devem ser executados antes dos bens de Lucas. Letra D. Lucas é o contribuinte do IPTU, sendo o locatário o responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Bem, gente, esse caso aqui, ele traz uma pegadinha para a gente se confundir ainda com o direito civil. Porque quando a gente fala no direito civil sobre a questão do responsável, do menor, né? A gente aprende no direito civil que quando a pessoa é menor, os seus pais, eles são responsáveis aí de forma geral sobre todos os atos do seu filho. Então, ele responde como o responsável. Mas no caso do direito tributário é um pouco diferente, porque o CTN, no artigo 121, ele define como contribuinte a pessoa física ou jurídica que tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Isso independente da capacidade civil da pessoa. Independe dessa capacidade civil. Então, mesmo o Lucas sendo de menor, ele tem aí a capacidade tributária de estar aí no polo passível de uma eventual cobrança de IPTU. Ele é o contribuinte. Então, nessa questão, a alternativa correta vai ser a letra A, né, que diz que, embora absolutamente incapaz,
pode figurar como contribuinte devedor do IPTU, inclusive podendo constar seu nome na notificação do lançamento do crédito tributário. Então, é realmente isso. Muita gente confunde essa questão da capacidade tributária com a capacidade civil, mas que fique muito claro para vocês que quando se refere a tributo, ao tributário, mesmo se a pessoa for absolutamente incapaz, civilmente, ainda assim, ela configura ali no polo como contribuinte do tributo. Agora, vamos supor, quem vai estar ali respondendo administrativamente pelo aquele pagamento vai ser os seus pais, mas ele é realmente o contribuinte daquele tributo. Vamos ver por que as outras alternativas elas estão incorretas. Na letra B, né, fala exatamente que, em razão da minoridade de Lucas, apenas seus pais são considerados contribuintes desse IPTU. E aí essa questão traz justamente essa confusão com relação à incapacidade civil, que a gente já viu que no direito tributário é diferente. A letra C diz, Lucas e seus pais são contribuintes do IPTU. Não, o IPTU ele é um tributo que ele está vinculado diretamente ao proprietário daquele imóvel. Então, se o proprietário do imóvel é Lucas, mesmo ele sendo menor, mesmo ele sendo incapaz civilmente, ainda assim ele é o proprietário, ele detém aí a capacidade de ter bens, então ele é o proprietário e é o contribuinte, real contribuinte desse tributo. E a letra D diz que Lucas é o contribuinte do IPTU, sendo o locatário responsável tributário pelo pagamento do mesmo. Já tem algumas jurisprudências que diz que é possível, nos casos de contrato de locação de imóvel, que tenha uma cláusula que diga que o locatário ele vai estar ali responsável pelo pagamento desse IPTU. Pode ter isso no contrato de locação. Inclusive, a questão, ela diz que tinha esse contrato com o inquilino. Mas, ainda assim, se o inquilino ele não pagar esse tributo, ele não vai ser o responsável. Porque, como eu falei, o IPTU, o contribuinte é o proprietário do imóvel. E se o proprietário é Lucas, mesmo que o locatário não pague, ele não vai ser responsável tributário. O que pode ser feito é uma futura execução civil em razão do contrato, de execução do contrato. Mas com relação a ser ele o responsável tributário pelo pagamento desse IPTU, já não pode haver essa transferência, porque aí é personalíssimo ao proprietário. Espero que tenha ficado claro. Vamos para a próxima questão. Ju? Peraí, não deve, que deu só uma travadinha aqui, mas já tá descendo. Então, Vamos lá. A segunda questão diz o seguinte: a sociedade empresária ABC Limitada foi criada em janeiro de 2020, estabelecida no município Alfa. É especializada em recalchutagem de pneu, atividade na qual o cliente entrega os pneus do seu automóvel ao estabelecimento para que esses passem por um complexo de processos de recuperação da borracha e de sua forma, raspagem, colagem, vulcanização, etc., transformando o pneu velho e desgastado em um pneu novo para uso do respectivo cliente e do seu automóvel. Antes de iniciar suas atividades, ainda na fase da regularização fiscal, você é chamado para emitir parecer sobre qual imposto incidirá sobre aquela operação. Diante desse cenário, incidirá, letra A, o Imposto sobre Serviços, ISS, uma vez que a atividade da sociedade empresária é realizada por encomenda do proprietário do automóvel, dono dos pneus. Letra B, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, uma vez que na operação descrita os pneus são considerados mercadorias. Letra C, o Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, uma vez que na operação descrita há um processo de industrialização da recalchutagem dos pneus, na espécie transformação. Letra D, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, uma vez que nessa operação os pneus são considerados mercadorias, acrescido do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI,
uma vez que há um processo de industrialização nas operações. Vamos lá. Nesse caso, vai ser aí uma das grandes apostas da OAB é sempre falar do ISS e do ICMS. Sempre cai alguma questão que tenta confundir o candidato sobre qual imposto é devido, porque existe muita briga para ver qual imposto incide aí, por eles serem um pouco parecidos. Um é sobre serviços de qualquer natureza e um de circulação de mercadorias e serviços. Nesse caso, o que a gente deve saber é um pouco da lei, né, complementar que regula o ISS. E a atividade de recalchutagem de pneu, como foi escrita no caso, ela configura... Ju, tá ligado o teu microfone. Pronto. A atividade de recalchutagem de pneu, como descrita no caso, configura uma prestação de serviço, pois envolve a recuperação e restauração do bem. Aí, nessa situação, o imposto incidente é o imposto sobre serviços, o ISS, que se aplica nas atividades de prestação de serviço, como previsto na lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Poderia ser o ICMS, porque a gente não está falando de circulação de mercadoria. Na verdade, a prestação de serviço recebe já os pneus antigos e dá uma recalchutada aí, uma valorizada, né, nesses pneus. Então, por isso que ele não pode ser um ICMS, porque não existe a circulação dessa mercadoria. Além disso, tem previsto, né, na Lei Complementar 116/03, que a recalchutagem de pneus é cobrada o ISS. E também tem já um RESP do STJ que diz que incide o ISS e não ICMS sobre o serviço de montagem de pneus, ainda que a sociedade empresária também forneça os pneus utilizados na montagem. Vamos ver porque as outras alternativas não estão corretas. Eu só vou pedir um segundinho para eu ajeitar aqui o meu computador, que ele está querendo descarregar. Pronto, voltamos. A alternativa B. Ela está correta, ela está incorreta, porque não se trata de uma operação de circulação de mercadorias, mas sim de uma prestação de serviço. E aí já afasta a incidência de CMS. A alternativa C, ela está correta, pois o IPI, ele incide sobre produtos industrializados para comercialização. Enquanto a atividade de recalchutagem ela é uma prestação de serviço, não é uma industrialização para venda, então não tem nada a ver colocar o IPI. A D está correta, porque a operação nem envolve a circulação de mercadoria e também não envolve o IPI, como a gente já comentou aí da questão C. Então, por isso que a questão correta é a questão da letra A. É importante, quando vocês forem estudar um pouquinho tributário, ver essa lei complementar que fala do ISS, porque sempre, sempre, sempre nas provas da OAB cai uma questão que fale do ISS e do ICMS. Então, por isso também que eu escolhi essa questão para tratar aqui com vocês. Pode ir para a próxima, Ju. Vamos lá, gente. Essa questão é bem interessante. Vamos lá. Determinado país declarou guerra ao Brasil. Para fazer frente aos gastos com esforços de guerra, a União resolveu criar, por lei federal ordinária, o Imposto Extraordinário de Guerra, com a mesma hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes, Doação. A alíquota fixada pela lei federal era de 1% sobre o valor da doação,
ou do montante transferido causa-mortes. Sobre esse imposto extraordinário, assinale a alternativa correta. Vamos para as alternativas. Não pode ser criado, letra A diz que não pode ser criado esse imposto extraordinário de guerra, pois viola a competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Letra B diz que, como apresenta a hipótese de incidência idêntica ao do imposto estadual, somente poderia ser criado por lei complementar. A letra C diz que configura hipótese de bitributação ilegal, razão pela qual não poderia ser admitido. Já a letra C diz que é válido, mas deve ser suprimido gradativamente, cessadas as causas da sua criação. Bem, esse caso está trazendo para a gente, falando um pouco, né, sobre a questão aí do imposto extraordinário de guerra. E a gente vai encontrar falando sobre esse imposto extraordinário de guerra na Constituição Federal, no artigo 154, inciso 2. E esse artigo, ele diz que permite que a União, ele institua impostos extraordinários compreendidos ou não em sua competência tributária. Quando ele diz compreendidos ou não em sua competência tributária, ele está dizendo que, independente de quem tem a competência originária para instituir aquele tributo, se for no caso de guerra, do imposto extraordinário de guerra, a União ela vai ser competente. Na iminência ou não, na iminência ou no caso de guerra externa. Assim, é possível a criação de imposto extraordinário de guerra, mesmo que coincida com a hipótese de incidência de um imposto estadual. E aí, a gente vai aí colocar como uma questão correta a letra D, que diz que é válido. E aí, tem também um adendozinho nesse 154, inciso 2, que ele diz que os impostos extraordinários de guerra, eles são temporários e devem ser suprimidos gradativamente quando cessarem as causas que justificaram a sua criação de guerra. Então, assim, é um imposto emergencial. É um imposto emergencial que é de competência da União, e a União pode botar como hipótese de incidência qualquer fato gerador, mesmo que esse fato gerador ele seja incidência de um outro tributo que seja da sua competência ou não. Como ele é um imposto, como ele está sendo aí um imposto extraordinário de um caso de iminente de guerra, então não vai se preocupar com essas questões de competências. E, além disso, também é permitido, né, perante aí o artigo 154, que haja essa possível bitributação nesses casos, que seja de extraordinário de guerra, mas só que tem esse adendo de que esse imposto ele deve ser temporário, e assim ele deve ser extinguido, né, gradativamente, quando se forem assim, cessando os motivos pelo qual, ou seja, a guerra, os motivos pelo qual houve a incidência desse tributo. Então, vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Na letra A, ele diz que não pode ser criado, pois viola a competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Mas aí, no artigo 54, inciso 2, ele diz justamente que a União ela tem competência para criar os impostos extraordinários em caso de guerra, independente da competência tributária dos estados e do Distrito Federal. Então, já não se encaixa. A letra B diz que, como hipótese de incidência, e o imposto extraordinário deve ser por lei complementar. Isso é feito por lei complementar, os que a lei diz que é feita por lei complementar, então pode sim ser feita por uma lei ordinária. Porque, ainda complementando essa B de que, que somente poderia ser criado por lei complementar, além do artigo 154 não dizer que precisa de lei complementar, o que se diz é que precisa ter a justificação, né, da situação de guerra. Então, pode ser feita aí de forma ordinária para ser mais rápida, porque a lei complementar, para ser aprovada, ela precisa de um quórum mais complexo, né, e a lei ordinária de um quórum mais simplificado. Na letra C, né, diz que configura a hipótese de bitributação ilegal, razão pela qual não poderia ser admitido. A gente vai voltar
para a questão do artigo que diz que a União tem essa competência, independente da competência tributária de outros estados e do Distrito Federal, e aí a bitributação ela pode acontecer de maneira legítima, desde que vá ali de forma gradativa, se extinguindo aquela hipótese de incidência ao passo que for evoluindo aí a questão da guerra. Vamos lá. Próxima questão, Ju. O Estado Alfa concedeu, por lei ordinária, observadas as regras orçamentárias, isenção de IPVA para automóveis exclusivamente elétricos, fundamentando que a tributação possui uma importante função extrafiscal e objetivos ecológicos. José é proprietário de um automóvel registrado perante o Detran do Estado Alfa, movido por biogás, combustível considerado inovador e não poluente, produzido a partir de resíduos orgânicos como lixo, cana, biomassa, etc., e refinado em biometano para abastecer carros. Desejando José obter para si o mesmo benefício fiscal dos carros elétricos, ele contrata você, como advogado, para fins de requerimento administrativo da isenção. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Nesse caso, a gente vai estar falando aí de isenção tributária. Isenção e imunidade tributária também cai muito nas provas da OAB. Então, anotem para vocês darem uma lidinha e fazer mais questões sobre esse tema. Letra A. É possível a concessão do benefício fiscal por analogia e interpretação extensiva aos automóveis movidos a combustível de biogás. Letra B. É possível a concessão do benefício fiscal, tendo em vista a função extrafiscal e o objetivo ecológico do combustível de biogás. Letra C. Não é possível a concessão do benefício fiscal aos automóveis movidos por biogás, pois deve ser interpretada literalmente a legislação que dispôs sobre a outorga da isenção. E letra D. Não é possível a concessão do benefício fiscal dos automóveis movidos a biogás, tendo em vista ser necessário comprovar os benefícios ecológicos por meio de perícia técnica, procedimento vedado na esfera administrativa. Vamos ver o que é que fala o CTN com relação às isenções. O CTN, no artigo 111, ele diz que as normas que tratam de isenção tributária, elas devem ser interpretadas de forma literal. Ou seja, não é possível ampliar ou aplicar isenção aos casos não previstos expressamente em lei. E aí, como a legislação do Estado Alfa, ela concedeu a isenção apenas aos automóveis exclusivamente elétricos, essa extensão desse benefício para veículos movidos a biogás sem previsão legal, ela não pode ser permitida. Ou seja, a gente não pode utilizar analogia quando for caso de isenção. E também não pode aplicar analogia quando for caso de imunidade. Então, tanto imunidade como isenção são casos que, no CTN, expressamente, ele diz no artigo 111, que devem ser interpretados de forma literal do que está na lei. Quando a gente olha essa questão, alguém que não saiba ou nunca tenha conseguido ler esse artigo, eu acho que tende mais a ir para essa questão da analogia, porque a gente trabalha muito na parte do direito civil e do direito de processo civil, falando muito dessa questão da analogia. Mas, como tem expressamente no CTN, que tem que ser interpretado de forma literal, então não vai dar certo tentar por analogia. E aí a gente já corta essa alternativa A, por exemplo. Vamos ver as outras alternativas porque estão corretas. A está incorreta, porque a legislação tributária que trata de isenção não pode ser interpretada pela analogia ou de forma extensiva. A letra B está incorreta, porque, embora o biogás seja ecologicamente benéfico, tudinho,
ele não está expresso como uma das hipóteses de isenção. A letra C é a letra correta, que diz que não é possível a isenção, porque deve ser interpretado literalmente a legislação que dispõe sobre a outorga da isenção. E a letra D, ela está correta, pois essa vedação, ela não decorre da necessidade de perícia técnica, mas sim dessa necessidade de interpretação literal da lei de isenção. Então, essa questão não foi uma questão difícil quando você sabe que com relação à isenção e imunidade, precisa ter aí a literalidade da lei. Mas se você não tiver, né, com esse conhecimento, pode aí tender a ir para essa parte da analogia. Mas a hora de errar é aqui. Então, que vocês saibam que, quando for caso que cair na prova tributário, que fale de isenção e imunidade, em hipótese alguma, pode haver algum tipo de analogia ou de interpretação extensiva daquele direito que está sendo taxativo na legislação que faça essa isenção. Então, fica a dica para vocês em todas as provas. A gente tem muito medo, né, quando diz assim, nunca poderá taxativamente, mas nesse caso de isenção e imunidade, podem ir certeiras de que não tem essa modulação nessa interpretação. Vamos lá, foi uma boa dica, não foi, Leona? Vamos para a nossa quinta questão de direito tributário. Pode passar, Ju. Vamos lá. Foi criado de que, por sua extensão, deveria ser dividido em municípios. À luz do texto da Constituição Federal, sobre a cobrança de impostos sobre esse novo território federal, assinale a alternativa correta. A. É possível. Cadê? A. É possível a concessão do benefício fiscal por analogia e interpretação extensiva. Eita, eu acho que tá. Eu vou ler de cima aqui. Então, acho que embaixo está sobre a outra questão. Então, vou voltar aqui para não cortar o raciocínio. Deixa eu ver se eu vou ajeitar. Foi criado o Território Federal Alfa no Brasil, com a determinação de que sua extensão deveria ser dividida em municípios. À luz do texto da Constituição Federal de 88, sobre a cobrança de imposto desse novo território federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Os impostos federais e municipais devem ser cobrados, mas os estaduais não, porque o território não é um Estado-membro. Letra B. Os impostos federais e estaduais cobrados pertencerão à União, enquanto os impostos municipais pertencerão a cada um dos municípios em que está dividido os territórios. Letra C. Os impostos federais cobrados pertencerão à União, mas os impostos estaduais e municipais pertencerão a cada um dos municípios em que está dividido o território. Letra D. Os impostos cobrados, sejam federais, sejam estaduais, sejam municipais, pertencerão à União. Bem, nesse caso, nesse tipo de questão, a gente está falando aí de um ente federativo que é muito pouco explorado, porque ele não existe atualmente no Brasil, né? Quando a gente fala de ente federativo, a gente só lembra da União, dos estados e dos municípios. Mas a gente esquece que são 4 os entes federativos. É a União, os estados, municípios e os territórios federais. E aí, nessa hipótese em que pode ser criado pela União um território federal, como é que fica aí a questão da tributação? Vamos lá. Nesse caso, quando a Constituição Federal é que vai responder essa questão no artigo 147, que diz que a União exerce a competência dos estados em território federal. Assim, os impostos federais e estaduais arrecadados pertencem à União
e os impostos municipais pertencerão aos municípios do território, caso haja divisão do município, como foi esse caso. Então, seria a letra B, a letra correta, que diz exatamente isso, que os impostos federais e estaduais pertenceriam à União, enquanto os impostos municipais pertenceriam a cada um de seus membros. Porque já pensou se o correto fosse essa letra A, que diz que os impostos federais serão instituídos pela União no território e os impostos municipais pelos municípios. Mas os estaduais também, mas os estaduais, cadê? Mas os estaduais não, porque o território não é um estado membro. Aí vocês imaginam dessa hipótese acontecer aqui no Brasil e ser criado um território e não cobre os tributos que sejam estaduais. Todo mundo ia querer morar nesse território, né, para não pagar IPVA. Todo mundo ia querer, para não pagar ICMS. Então, ia haver muita confusão. Ia haver muita confusão. Então, por isso que a União por isso que a União ela avoca aí esses poderes para ela, né? Então, ela faz tanto a parte da União como a parte dos estados. E se, nessa hipótese, tivesse criado o território, mas não tivesse criado os municípios, então todos os tributos iriam ser de competência da União. Então, já mata aí todas as outras questões, mas só passando, né, a letra C, que fala que os impostos federais cobrados pertencerão à União, mas os impostos estaduais e municipais vão pertencer aos municípios, não é verdade, porque o 147 diz que é a União que avoca essa competência. E a letra D está errado, porque aqui ele diz que os impostos cobrados, sejam federais, sejam estaduais ou municipais, pertencerão à União. Está errado porque diz na questão que foi instituído municípios. Se não tivesse sido instituído municípios, estava correta. Mas como na questão diz que foi instituído municípios, então os impostos municipais vão ficar com os municípios que sejam do território. Tá certo, gente. Bem, eu vi que chegou um pessoal depois. A gente já tinha começado as questões tributárias, mas vai ficar gravado. E vocês podem ver amanhã as primeiras questões que a gente trabalhou. Eu trouxe 5 questões de tributários, mais ou menos na prova. Cai entre 4 e 5 questões. Então, se vocês conseguirem só dar uma vista na parte que fala de ICMS e ISS, na parte que fala sobre isenções e imunidades tributárias, e na parte que fala sobre capacidade tributária, vocês já com certeza aí vão matar no mínimo 3 questões, 2 a 3 questões, porque são matérias que recorrentemente, de forma diferente, de enunciado diferente, elas caem em razão de sempre haver aí dúvidas e jurisprudências que falem sobre o tema. Então, minha dica para vocês que vão fazer a prova agora no domingo, ou que estão se preparando para fazer e querem dar uma olhadinha em tributário, olhem principalmente essa questão das imunidades também que ficam na Constituição Federal, porque sempre cai. Então, sempre dê uma lidinha ali na parte da Constituição e na parte do CTN. Agora, a gente vai entrar em processo civil. Também escolhi 5 questões para a gente falar de processo civil. Acho que a gente consegue finalizar essas questões com tranquilidade. Então, vamos lá. Em uma tarde de domingo, voltando do shopping com seu namorado, Marisa se distraiu e colidiu contra a traseira do automóvel do Leandro. Assustada com a reação do Leandro, que saiu do carro aos gritos, Marisa foge. Leandro anotou a placa do carro e ajuizou uma ação indenizatória por danos materiais em face de Marisa, em razão dos prejuízos causados no seu automóvel. Considerando que Marisa contratou o seguro do veículo,
denunciou a seguradora, a Lide, acerca de tais fatos, assinale a alternativa correta. A gente já percebeu aí que é uma questão que fala de denunciação à Lide. Na letra A vai ter o seguinte: Marisa deve pedir a citação da seguradora até a decisão saneadora. Letra B. Se a empresa seguradora contestar o pedido de Leandro, o processo prosseguirá, tendo na ação principal em litisconsórcio Marisa e a seguradora. Letra C. Sendo julgada procedente o pedido de indenização por danos materiais, Leandro deve pedir o cumprimento da sentença somente contra Marisa. Letra D. Sendo julgada procedente o pedido de indenização por danos materiais, mesmo apresentando contestação quanto ao mérito, a seguradora não será condenada em honorários de sucumbência. Vamos lá. Fazendo uma recapitulação do caso, em linhas gerais, houve aí um acidente e Marisa contratou um seguro e quando o Leandro colocou ela nesse processo de indenização, ela fez a denunciação, o chamamento, né, ao processo da seguradora para se pronunciar aí no caso. Então, vamos ver qual é a questão que vai estar aí correta. O artigo 128 do CPC, no inciso 1º, ele diz o seguinte: feita a denunciação pelo réu, inciso 1º, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá, tendo na ação principal em litisconsórcio denunciante e denunciado. Matou a questão. A questão correta é a letra B. Quando a gente fala de denunciação pelo réu, a gente tem que saber que essa denunciação ela tem que ser feita até a contestação. Então, já mata a questão da letra A, que no artigo 126 do CPC, ele diz que a denunciação da lei, né, deve ser realizada na contestação. E aí, quando ele fala aí, né, da citação da seguradora em decisão saneadora, a decisão saneadora ela já vem depois da contestação. E como quem quer denunciar é o réu, a oportunidade que o réu tem para fazer essa denunciação é na contestação. Então, por isso, essa questão, essa letra A está errada. A letra B é a correta, que está aí de acordo com o artigo 128 do CPC. A letra C, ela está incorreta, porque no caso de procedência do pedido da indenização e havendo a condenação da seguradora na ação de denunciação à lide, Leandro, ele pode direcionar esse cumprimento de sentença tanto quanto Marisa, quanto contra a seguradora. E isso tendo a hipótese de que a seguradora fez fez a contestação, né, do pedido formulado. Então, considerando, né, que a empresa contestou o pedido de Leandro, então entrou no processo, né, entrou na lide, havendo posteriormente uma sentença que dê procedência ao pedido e já foi formado o litisconsórcio. Então, a responsabilidade vai ser tanto de Marisa quanto da seguradora. Então, por isso que está errado, porque aqui está dizendo que seria somente de Marisa. Seria somente de Marisa se a seguradora ela não contestasse no processo, não tivesse entrado na lide. A letra D, ela está incorreta, porque o artigo 85 do CPC, ele prevê que a parte vencida deve arcar com os honorários de sucumbência. E aí, se a gente está falando de um litisconsórcio necessário, quando houve o chamamento ao processo, então também vai incluir a seguradora e Marisa para fazer aí o pagamento desses honorários de sucumbência. Então, não seria somente de Marisa, seria dos dois. Quando ele entra no processo, ele abarca tudo que vem junto com o processo, ele vira réu também. Ficam dois réus no processo. Então, não vai ter essa diferenciação de quem paga o quê, quem paga mais ou quem paga menos. Eles viram litisconsortes, e aí a condenação que for vai ser para os dois, a não ser que o juiz entenda de forma diversa. Então, aí, por esse motivo, pelo que está expressamente no artigo 128 do CPC, a questão correta é a letra B.
Pode passar, Ju. Vamos lá. Eu acho que, eu acho que essa tá com o mesmo probleminha das, da outra, Ju. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar quais foram as alternativas. Deixa eu tentar abrir aqui. Deb, esse segundo Essa slide que questão. está com a resposta, eu acredito que esteja correto. Ah, pronto. Ótimo. Então, sobe um pouquinho só para eu ler o enunciado. Vamos lá. Bruno, após sofrer um grave acidente de carro, foi levado para a urgência do Hospital Bom Sorriso. Ao chegar no local, em uma ambulância, mesmo sendo coberto pelo seu plano de saúde e não havendo nenhuma pendência financeira, a cirurgia de urgência de Bruno foi negada pelo plano. Desesperada, a mãe de Bruno ligou para a central de atendimento do plano e encaminhou por e-mail o laudo médico que mencionava que, se a cirurgia não fosse feita no prazo de 48 horas, Bruno poderia morrer. O plano de saúde, por sua vez, negou novamente a realização da cirurgia sem qualquer motivação. Com um laudo médico que diz ser fundamental a cirurgia para a sobrevivência de Bruno, a carteira do plano de saúde, um documento que comprova que Bruno não está inadimplente com o plano e um comprovante da negativa do plano de saúde, a mãe de Bruno procura você, como advogado ou advogada, para a defesa dos direitos e, especialmente, a indicação de pedido de tutela de urgência. Com base nos elementos apresentados e na possibilidade do pedido de tutela de urgência, assinale a afirmativa que apresenta corretamente sua orientação. Vamos lá. Letra A. Para a concessão da tutela de urgência, basta apenas a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, sendo dispensável a comprovação do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo. Nesse caso, como a gente já está vendo aqui a resposta, que é a resposta B, então eu já vou explicar por que a resposta A está errada. Quando a gente fala de tutela de urgência, a gente precisa comprovar a probabilidade do direito e o perigo do dano. Se essa questão tivesse assim, para a concessão da tutela de evidência, basta a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, sendo dispensável a comprovação do perigo do dano e do risco resultado do processo, estava correta. Porque existe uma diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência. A tutela de urgência, ela está no artigo 300 do CPC, e a tutela de evidência está no artigo 311. Na tutela de evidência, existe um rol de possibilidades, que a gente pode pedir essa tutela de evidência, e caso a gente esteja aí em um dos requisitos, o juiz pode dar essa tutela independente do perigo do dano ou do resultado útil do processo. Então, essa questão, ela está errada, essa letra A, porque ele está falando da tutela de urgência, e seria certo se fosse a tutela de evidência. Letra B, ele diz, para a concessão da tutela de urgência, deverão existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou resultado útil do processo. Então, ele escreveu aí praticamente igualmente ao artigo 300 do CPC, que fala justamente dessa questão aí da necessidade, né, de motivar aí, né, a questão do que a gente chama muito de periclimora, né, que é a probabilidade, que é o perigo da demora e é a probabilidade do direito. Na letra C, ele diz: caso a tutela de urgência seja cancelada, seja concedida para a realização da cirurgia de Bruno, o juiz não precisará motivar seu convencimento em razão da urgência.
Essa questão está errada porque o juiz, ele sempre deve motivar suas decisões, inclusive na tutela de urgência. A tutela de urgência, ela não dispensa a motivação da decisão do juiz. Então, é um dos princípios, né, da jurisdição, é a motivação do juízo. Então, se o juiz não motivar ali a sua decisão, essa decisão pode até ser anulada. Então, independente se for tutela de urgência, se for qualquer decisão que seja saneadora, ela deve vir motivada. Então, por isso que ela está incorreta. A letra D diz que, caso a tutela de urgência não seja concedida, não é possível a interposição de recurso, pois a demanda se estabilizará. E aí, essa questão está incorreta, porque a decisão que indefere ali a tutela de urgência, ela é recorrível, né, por meio do agravo de instrumento em 15 dias, e que a demanda ela não vai se estabilizar com essa negativa da tutela de urgência. Então, não procede essa informação. O grande desafio dessa questão era a gente realmente saber essa diferença da tutela de urgência e tutela de evidência, porque se estivesse tratando de tutela de evidência, realmente a letra A estaria correta, mas como está falando da tutela de urgência, então a letra B é que é a questão correta. Pode passar para a próxima, Ju. Vamos lá. Ana Carolina procurou você como advogada para elaborar sua defesa em demanda pelo procedimento comum movido por Eduardo perante a vara civil, com o objetivo de obter indenização em virtude de suposto inadimplemento de Ana Carolina, qual seja, tem entregado uma quantidade de soja menor do que a que foi acordada contratualmente. Nessa reunião, Ana Carolina relatou que a indenização não era devida, porque ela havia entregado a quantidade de soja prevista no contrato. Ana Carolina relatou ainda que, na realidade, Eduardo não tinha realizado o pagamento integral previsto em contrato sobre a demanda movida por Eduardo, visando o pagamento da quantia que lhe é devida, assinale a opção que apresenta a medida cabível que você, na condição de advogado de Ana Carolina, indicou. Vamos ver o que a gente tem nessa questão. A gente tem nessa questão que a gente está sendo contratado para ser advogada da parte ré, que é Ana Carolina. O autor, né, seria o Eduardo. Então, o que é que a gente faz quando recebe essa demanda? Vamos lá, letra A. Ana Carolina terá que ajuizar uma nova demanda autônoma visando ao pagamento da quantia devida por Eduardo. Já que ela disse, né, na reunião, que, na verdade, Eduardo é que está devendo a ela, porque não pagou o valor cheio do material que foi recebido. Então, será que o melhor meio para a gente, como advogado, é entrar com uma ação nova, autônoma, pleiteando esse valor? Isso é a letra A. Letra B. Ana Carolina poderá apresentar reconvenção para cobrar a quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada na contestação. Letra C. Ana Carolina poderá apresentar reconvenção para cobrar a quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada em petição apartada da contestação. D. Ana Carolina poderá formular pedido contraposto para cobrar a quantia que lhe é devida por Eduardo, sendo que essa medida deverá ser formulada em petição apartada da contestação. Vamos lá. Essa questão, ela quer saber qual é a melhor medida que o advogado pode ter quando recebe uma demanda no qual o réu está dizendo que quem está devendo é o autor. Nesse caso, a gente vai aí para o artigo 343 do CPC, que ele diz que o réu, na contestação, ele pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Então, nesse caso,
como Ana Carolina possui uma pretensão, que é o recebimento desse valor que ela acha que é devido, e está conexa a essa a ação principal, ela deve fazer esse pedido por meio da reconvenção na contestação. Então, a resposta correta seria a letra B, porque é o que diz exatamente o artigo 343 do CPC, que é essa possibilidade da reconvenção na contestação. E ela tem que ser feita na contestação, e não de forma nenhuma petição apartada. Então, aí a gente já tira aí do radar a letra C, que fala a mesma coisa, mas diz que deveria ser feito de forma apartada. Então, a letra C já está incorreta, justamente porque o momento oportuno é na contestação. A letra A, que fala dela fazer uma ação autônoma, digamos que se acontecesse isso, muito provavelmente o juiz ia mandar juntar os dois processos, fazer a conexão, o advogado só ia estar perdendo tempo, já que ele tem prazo para, na contestação, fazer esse pedido aí de reconvenção. Então, por isso que não seria melhor a medida melhor cabível para esse caso. A letra D, né, ele tá incorreto, por quê? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse pedido contraposto, mas esse pedido contraposto, ele é um instituto que está previsto no artigo 31 da Lei do Juizado Especial, que é a Lei 9.099 de 95. Então, ela é aplicável aos juizados especiais, que permite que o réu ele apresente o pedido em face do autor no corpo da contestação. É basicamente a mesma coisa da reconvenção, só que se chama pedido contraposto e está disposto na lei de juizado especial. Como na questão, ele enfatiza que o processo ele está tramitando pelo procedimento comum, então, não pode ser utilizado o nome pedido contraposto, e sim o nome correto é a reconvenção. Por isso que essa questão está incorreta, porque aí já é para conferir. Se ele tivesse falado, toda a questão tivesse acontecido aí, e ele tivesse falado que era no rito do juizado especial, aí a questão correta seria a letra D. Mas como ele falou que o rito era a justiça comum, então é a letra B mesmo, que é a reconvenção. Ok? Vamos lá, Ju, para a próxima questão. Paolo e Ana Sávia, casados há mais de 10 anos, sob o regime de comunhão parcial de bens, construíram ao longo do casamento um enorme patrimônio, que contava com carros de luxo, mansões, fazendas, entre outros bens. Certo dia, por conta de uma compra e venda realizada 5 anos após o casamento, Paolo é citado em uma ação que versa sobre direito real imobiliário. Ana Sávia, ao saber do fato, vai até seu advogado e questiona se ela deveria ser citada, pois envolve patrimônio familiar. Sobre o assunto, o advogado responde corretamente que, no caso em apreço, letra A, Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário, mesmo que casados sobre regime de separação absoluta de bens. Letra B. Ana Sávia não deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo facultativo entre os cônjuges em ação que versa sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sobre regime de separação absoluta de bens. Letra C. Ana Sávia não deve ser citada, pois não existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário. Baixa um pouquinho de para eu ler a letra D. Só um minutinho, tá? Olhar para você, travou de novo. Pronto, letra D. Ana Sávia deve ser citada, pois existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sobre regime de separação absoluta de bens. Essa questão ela vai pegar um pouco de processo civil e um pouco de civil também, né?
ali na seara do direito de família. E a gente vai ver que a questão correta é a letra D, porque as ações que versam sobre direito real imobiliário, como compra e venda de imóveis, né, imobiliário sobre imóveis, ele existe sim um litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges casados sob comunhão parcial de bens. Apenas não se comunica, não precisaria, se fosse com comunhão, com separação total de bens. Aí não precisaria ter essa citação. Mas como o enunciado diz que ela é casada em comunhão parcial de bens e que esse imóvel, essa compra desse imóvel foi realizada 5 anos após o casamento e tal, está dentro ali da comunhão, da comunicação dos bens, então sim, ela deveria ser citada. Então, vamos ver as alternativas, né? A alternativa A, ela está incorreta, porque ela menciona o litisconsórcio passivo necessário para todos os regimes de bens, né? Porque ele fala aqui, ó, mesmo se casado sob regime de separação absoluta de bens. E aí, esse é o que é a exceção. A exceção é que, se casados em regime de separação absoluta de bens, não teria esse direito. Não precisaria ter essa citação. A letra B, ela está incorreta, porque o litisconsórcio não seria facultativo, mas sim um litisconsórcio necessário. E a letra C está correta, porque está dizendo que ela não deve ser citada, pois não existe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges em ação que versa sobre o direito imobiliário, que é justamente ao contrário. Sim, existe esse litisconsórcio passivo necessário, não é facultativo nos casos que versam sobre direito real imobiliário. Deixa eu fazer um adendo e uma pergunta para vocês. No caso de união estável, alguém aqui sabe me dizer se vale essa cláusula, vale esse mesmo, se eles não fossem casados, eles só vivessem casados civilmente, eles só vivessem em união estável, tivessem uma união estável, inclusive reconhecida em cartório, haveria essa necessidade da citação da Ana Sávia nos processos que versem sobre direito imobiliário? Alguém sabe responder se sim ou se não? É sim, professora. É sim, porque eu passei por uma situação dessa na família e vi que isso aconteceu, né? Foi? Precisou citar. Precisou citar. Pronto, isso aí é um entendimento jurisprudencial, né? Foi um entendimento jurisprudencial porque, a priori, não haveria essa necessidade, porque só haveria obrigatoriedade nos casos de casamento civil, mas, de fato, tem a jurisprudência que aí faz esse ampliamento também nos casos de união estável. Obrigada por responder, Jorge. Vamos para a próxima, Ju. Vamos lá. Felipe propôs ação de reparação de danos contra Gustavo, fundada em responsabilidade extracontratual, em razão de Felipe ter sido atacado pelo cachorro de Gustavo enquanto transitava pela rua perto de sua casa. Em primeira instância, os pedidos formulados por Felipe em sua petição inicial foram julgados totalmente procedentes. Depois da publicação da sentença de procedência, Gustavo interpôs apelação para buscar a reforma integral da sentença. Simultaneamente, Felipe opôs embargos de declaração contra a sentença para obter a majoração dos honorários de sucumbência, considerando que não foi fixado o percentual mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Sobre essa situação hipotética, assinale a afirmativa que apresenta corretamente a conduta que você, como advogado do embargado, deverá adotar. Letra A. Deixa eu fazer uma recapitulação. Houve
a lide, né, entre Felipe e Gustavo. A ação foi totalmente procedente para Felipe e Gustavo interpôs com recurso de apelação, recurso correto, de sentença, cabe apelação. Só que, simultaneamente, Felipe entrou com embargos de declaração. Os embargos de declaração, para quem não sabe, é um recurso que você tem que interpor em 5 dias úteis e que ele só pode ser interposto nos casos que houver omissão, contradição ou obscuridade daquela decisão ali, que pode ser tanto uma decisão interlocutória como uma decisão sancionadora. Nesse caso, uma decisão sancionadora, que foi a sentença. Então, sabendo disso, vamos ver aí as alternativas. Assinar a alternativa que apresenta corretamente a conduta como o advogado do embargado deverá adotar. O advogado deve apresentar nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, independente do resultado do julgamento dos embargos de declaração. Letra B. Complementar ou alterar as razões da apelação se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe. Letra C. Ratificar as razões da sua apelação após o julgamento dos embargos opostos por Felipe, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Letra D. Apresentar nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, se os embargos de declaração forem acolhidos. Então, vamos ver aí o que é que diz o CPC. O artigo 1024, parágrafo 3º do CPC, ele diz o seguinte, que se os embargos de declaração forem acolhidos e alterarem a decisão embargada, o recorrente poderá complementar ou alterar as razões do recurso interposto no prazo de 15 dias contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Então, considerando o que diz, né, esse artigo 124, parágrafo 3º, a gente consegue verificar que a letra B é a letra correta dessa questão, que seria de complementar ou alterar as razões da apelação se houver o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Felipe. Com esse mesmo dispositivo, a gente já mata a letra C como errada, porque ele diz ratificar as razões da sua apelação após o julgamento dos embargos opostos por Felipe, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. E o artigo 124, parágrafo 3º, ele diz que o recorrente ele poderá complementar ou alterar, então não deverá. Se fosse deverá, aí realmente poderia acontecer de não ter conhecimento do recurso de apelação. Mas como tem um poderá, ele pode ou não fazer essa complementação, caso ele ache que o que está no recurso e o que foi decidido nos embargos de declaração não vai alterar o recurso, ele pode não fazer essa complementação. Então, a letra A, que diz apresentar nova apelação após julgamento dos embargos de declaração opostos por Felipe, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração, está incorreta porque não é necessário fazer uma nova apelação. A regra é para complementar ou alterar as razões da apelação que já foi interposta aí em juízo. A letra C a gente já falou, e a letra D que fala apresentar nova apelação após o julgamento dos embargos de declaração opostos, se os embargos de declaração forem acolhidos. Então, mesma coisa, não precisa aí de uma nova apelação, apenas de uma alteração, e se o advogado achar necessário. Se não achar necessário, também não precisa fazer essa alteração. Bem, gente, a gente conseguiu aí, até 10 minutinhos antes, finalizar as 10 questões que eu escolhi para a gente falar de direito tributário e de processo civil. Com relação ao processo civil, é importante a gente estudar um pouquinho aí sobre as formas de chamamento ao processo, que cai também com frequência.
É importante a gente ver os prazos processuais, é importante a gente ver também, eu não coloquei uma questão sobre o tema, mas falar sobre a citação, é importante também vocês darem uma lidinha da parte da citação, dos tipos de citação, é importante, que também cai com bastante frequência nas provas da OAB. No mais, a indicação é que vocês que estão aqui, se quiserem, tiverem com tempo ainda, vão fazer mais questões de direito tributário e de processo civil, para dar aí mais um gás, e a gente fazer aí esse estudo reverso, que é o estudo por questões. Sobre os prazos, eu fico com dúvida. Me dá uma dica de algum material didático. Olhe, de material didático eu não tenho. O que é que sempre deu certo para mim com relação aos prazos. Com o novo CPC, praticamente todos os prazos são 15 dias úteis. E a contagem desses prazos, sempre você conta, não conta o primeiro dia e conta o último. Eita, Débora, como é que funciona? Prazo de apelação, 15 dias. E vamos dizer que a gente foi intimado hoje, dia 23/4. Então, a gente começa a contar o prazo. 15 dias úteis, começa a contar do dia 24. Então, fomos intimados de 23, então 24 começa o primeiro dia. Aí, 24, 25, vai contando os dias úteis até o último dia que faz 15 dias, que conta também. Você só não vai contar o dia 23, que é o primeiro dia. Mas o último dia do prazo, que é o dia do fatal, que a gente chama, a gente conta. Então, cai muito essa questão da contagem de prazos processuais. É importante dar uma olhadinha. Dê uma lidinha no CPC, na parte que fala dos prazos processuais. Acho que o que você deve saber de prazo processual diferente é do juizado especial. Enquanto no CPC, da sentença cabe apelação em 15 dias, no juizado especial vai caber, da sentença cabe recurso inominado em 10 dias. Então, o que pode vir a confundir é essa questão da justiça comum com o juizado especial. Então, indico que você veja aí no material do Google mesmo as principais diferenças dos prazos do juizado especial para a justiça comum, porque às vezes eles colocam para fazer essa confusão aí entre os dois institutos que são regidos aí por leis diferentes, né? Juizado especial, Lei 9.099/95, e a Justiça Comum pelo CPC. O que é omisso no juizado especial é que aplica o CPC, mas praticamente o restante das coisas é pelo rito próprio, né? E também saber que, desde o novo CPC, todos os prazos são contados em dias úteis, então não são prazos corridos, são prazos contados todos em dias úteis. Então, isso também é muito importante, que às vezes caem umas pegadinhas falando que ainda é por dias corridos, e não, são dias úteis. Na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Penal, alguns prazos são dias corridos, mas no CPC, no Código de Processo Civil, são dias úteis. Alguém tem alguma dúvida que queira conversar? Não, por nada, Leônia. Então, gente, só tenho a agradecer por vocês ficarem aqui comigo hoje, até aí quase 8h30 da noite. Espero que as dicas tenham sido válidas para vocês, principalmente para quem vai fazer a prova domingo, mas também para quem está começando a se organizar. Sei que muita gente está na faculdade e não está podendo ver as aulas ao vivo, mas está vendo as aulas gravadas no dia seguinte. Compartilhem para os amigos de vocês, que ainda dá tempo ver essas aulas. Amanhã a gente vai ter aula de trabalho e processo de trabalho com o professor Luan Matheus. Vai ser muito bacana. E na sexta-feira a gente vai ter civil e constitucional, né, Ju? Civil e Constitucional, com a professora Lívia. Vou deixar com Ju agora para ela dar os últimos informes.
Na verdade, não vou dar os últimos informes, vou saudar uma das nossas alunas, que é a Caroline Caetano. Ontem a gente teve Alba, que passou recentemente na UAB. Carol passou no INAM e passou em um outro concurso regional da cidade dela. Então, só demonstrando que prestar atenção nas nossas dicas funcionam. Beijo, Carol. Vou revê-la, saudades. Então, bom descanso, pessoal, e até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.